Depois que tive outro filho, dei a ele o mesmo nome do meu filho falecido como forma de honrar sua memória. Mas meu filho mais velho nunca aceitou bem isso e passou a evitar até a festa de aniversário do bebê, já que também lembramos a do irmão nesse dia. Tudo piorou durante uma sessão de terapia, quando coisas foram ditas e meu marido o colocou de castigo e tirou o presente de Natal que ele mais queria. Eu disse que ele precisava seguir em frente e aceitar o nome do irmão. Agora ele foi morar com o pai e quase não fala mais comigo. Eu, mulher de 36 anos, perdi meu filho Caleb quando ele tinha 7 anos. Foi algo repentino e brutal, uma complicação inesperada de uma infecção rara, e ficamos devastados. Na época eu ainda era casada com meu ex-marido Mark, de 38 anos, e tínhamos outro filho, Eric, que estava prestes a completar 8 anos. Perder Caleb quebrou algo em todos nós. Para Eric foi um mergulho forçado no luto cedo demais. Para mim foi viver todos os dias assombrada pelo silêncio de um filho ausente. O luto não acabou com o nosso casamento, mas nos mudou de maneiras das quais não conseguimos nos recuperar. Mark e eu nos divorciamos 2 anos depois. Foi em grande parte amigável, embora houvesse tensão sobre como cada um de nós lidava com a dor. Conheci meu atual marido Jason, de 39 anos, cerca de 4 anos atrás. Ele era diferente, estável, confiável e realmente empático em relação ao que eu tinha vivido. Uma das coisas que me aproximou dele foi a forma genuína como ele me ouvia quando eu falava sobre Caleb. Ele nunca apressava minha dor nem dizia aquele absurdo de que tudo acontece por uma razão. Ele permanecia na escuridão comigo quando eu precisava. Eventualmente Jason e eu nos casamos e cerca de 1 ano depois, tivemos nosso primeiro filho juntos, um menino. Decidimos chamá-lo de Caleb, o mesmo nome do meu filho que faleceu. Eu sei que isso é controverso. Eric odiou a ideia desde o começo. Foi Jason quem inicialmente sugeriu, não como substituição, mas como uma forma de honrar na memória de Caleb. Eu hesitei no início. O nome carregava muito peso, mas a ideia de permitir que nosso novo filho carregasse esse legado não como um fantasma, mas como uma celebração de quem Caleb foi, começou a fazer sentido para mim. Eu gostei da ideia de ele continuar vivo não no luto, mas no amor. Nós conversamos com Eric antes. Ele tinha 13 anos na época. Disse que parecia estranho, como se estivéssemos substituindo o irmão, e que isso o deixava desconfortável. Ele não foi agressivo, apenas ficou mais retraído. Eu disse, talvez de forma simplista demais, que o luto assume muitas formas e que essa era parte da maneira como eu queria lembrar o irmão dele. Olhando para trás, acho que nunca tivemos uma conversa familiar completa sobre como isso faria Eric se sentir. Esse foi o primeiro erro. Depois que o novo Caleb nasceu, as coisas começaram a se desestabilizar ainda mais. Nós o colocamos no mesmo quarto que havia sido do irmão. Eu tinha mantido o quarto quase como um memorial, não congelado no tempo, mas cuidadosamente preservado. Jason ajudou a pintar e renovar um pouco. Quando Caleb completou 2 anos, fizemos daquele o quarto dele. Eric odiou isso. Disse que parecia que estávamos dando uma nova aparência ao irmão dele. Ficou chateado quando eu levei alguns dos brinquedos antigos das caixas de armazenamento para o quarto do novo Caleb. Eu disse que eram apenas brinquedos, que fazia parte de lembrar, não de substituir. E então vieram os aniversários. Tanto meu Caleb falecido quanto o mais novo nasceram no mesmo mês, com apenas 1 semana de diferença. Então, há alguns anos, Jason sugeriu que uníssemos os aniversários em uma única celebração, para fazer daquele dia um dia de Caleb, honrando o passado e o presente. Eu concordei. Novamente pensei que fosse algo significativo, não uma forma de apagar. Fizemos uma soltura de balões e uma mesa de lembranças para o Caleb falecido e depois passamos para a festa do pequeno. No primeiro ano, Eric não saiu do quarto. No segundo, saiu de casa completamente. Isso nos leva à semana passada, o 3º aniversário de Caleb. Jason e eu planejamos novamente a celebração conjunta. Avisamos Eric com semanas de antecedência. Ele mal reagiu. No dia da festa, ele saiu cedo e só voltou tarde da noite. Perdeu tudo. O irmãozinho ficava perguntando onde ele estava. Jason ficou irritado, não gritando de imediato, mas claramente indignado. Disse que o comportamento de Eric era egoísta, que não se tratava apenas do passado, mas do irmão mais novo, que não merecia ser ignorado no próprio aniversário. Eu não sabia o que dizer. Eu também fiquei magoada. Mas tentei lembrar Jason de que o luto não segue lógica. Mesmo assim, quando Eric chegou em casa, Jason perdeu a paciência. Confrontou-o no corredor e perguntou por que ele não podia se dar ao trabalho de comparecer a nenhuma das celebrações dos irmãos. Eric respondeu friamente: eu já comemorei o aniversário do meu irmão na data real. Não nesse dia aleatório que vocês dois escolheram para juntar tudo. Isso tocou em um ponto sensível. Jason elevou a voz e disse que se ele ia agir daquela forma, então não merecia ser recompensado. Disse que ele tinha perdido o presente de Natal, um videogame que Eric vinha pedindo, e que ficaria de castigo sem ver os amigos pelo resto da semana. Eric começou a chorar e disse que não entendia porque estava sendo punido por viver o luto de forma diferente. Eu fiquei ali parada e não impedi. Eu disse a Eric que não era sobre luto, era sobre respeito. Eu disse que ele tinha um irmão mais novo agora, um irmão de verdade, vivo, que o admirava, e que simplesmente ignorar a festa era doloroso. Ele respondeu: vocês é que transformaram isso numa festa de fantasma. Essa frase ficou na minha cabeça, mas mesmo assim eu apoiei Jason. Disse a Eric que ele tinha passado dos limites.
Naquela noite recebi uma ligação do meu ex-marido Mark que estava extremamente furioso. Aparentemente, Eric contou tudo para ele por mensagem. Mark disse que a punição foi cruel e manipuladora e que somos nós que estamos confundindo Eric. Que ao reutilizar o nome de Caleb, colocá-lo no quarto de Caleb e vincular o aniversário dele ao do irmão morto, nós apagamos a linha entre homenagear e substituir. Minha mãe também opinou. Ela disse que Jason tem maus instintos e que eu estou cega, agarrada à memória do meu primeiro filho de maneiras que machucam o que ainda está aqui. Ambos acham que as ações de Jason foram controladoras e que eu deveria ter interferido. E agora eu me sinto dividida, porque já não sei se estou honrando um filho ou afastando o outro. Jason diz que deixei Eric escapar com manipulação por anos, que toda vez que algo relacionado a Caleb surge, Eric se retrai ou reage com raiva, e eu recuo por culpa. Ele acha que Eric está tentando controlar como nós vivemos o luto e como criamos o Caleb mais novo. E que isso não é justo com nenhum de nós, especialmente com uma criança de 3 anos que não entende porque o irmão mais velho às vezes nem fala com ele. Mas eu não vejo as reações de Eric como algo calculado. Acho que ele está realmente sofrendo. Ele amava o irmão. Eles eram próximos. Perder Caleb o destruiu de maneiras que talvez eu não tenha percebido o suficiente na época. Quando ele me diz que parece que transformamos o irmão em um símbolo em vez de lembrá-lo como uma pessoa, eu escuto dor, não manipulação. Dito isso, também não posso ignorar que ele faltou completamente ao aniversário do irmão mais novo. O menino de 3 anos que o idolatra. Eu sei que aniversários são difíceis para Eric, mas que mensagem isso passa para uma criança pequena? Ele não entende luto nem ressentimento. Ele só vê que o irmão não apareceu de novo. Agora eu tenho um filho que evita a própria casa nos aniversários e se sente punido por tentar separar o irmão que perdeu do irmão que está aqui. Também tenho um marido que foi paciente, sim, mas está chegando ao limite. Jason enxerga as atitudes de Eric como passivo-agressivas, não como luto. Depois deste último aniversário, ele disse que precisamos parar de tratá-lo com excessiva indulgência, que o silêncio e a ausência dele são uma forma de desrespeito, e que aos 16 anos ele já deveria entender lealdade familiar básica. Ele não acredita em tratamento especial por causa de trauma. Ele acredita em responsabilidade. Acha que Eric precisa de consequências, não de simpatia. Foi isso que motivou a punição. Não foi sobre luto. Foi sobre não poder simplesmente deixar de ser irmão só porque o calendário dói. Mas as consequências foram pesadas. Mark está furioso. Disse que se punirmos Eric novamente por não participar desses aniversários conjuntos, vai considerar pedir a guarda. Ele diz que estamos prejudicando emocionalmente Eric. Que Jason está impondo uma encenação de luto e que eu perdi a noção do que significa ser mãe de um filho vivo porque estou presa a criar a memória de um filho. Minha mãe também não foi gentil. Disse que o nome Caleb deveria ter sido aposentado, que nenhuma criança deveria carregar o nome, o quarto e as memórias de um irmão morto. Disse que se dependesse dela, desfaria tudo. Daria um apelido ou usaria o segundo nome do pequeno Caleb. Mudaria completamente as celebrações de aniversário e daria a Eric um espaço que não parecesse um museu. E agora estou aqui. Tenho um filho que não fala comigo. Outro que é jovem demais para entender porque o irmão mais velho continua desaparecendo. Um marido que sente que eu não o apoio. E um ex-marido que diz que está se preparando para envolver advogados. E eu já não sei qual é a atitude certa. Por um lado, não escolhemos o mesmo nome para substituir nosso filho. Fizemos isso para lembrá-lo. Não unimos os aniversários para apagar as memórias de Eric. Fizemos isso para simplificar o mês que, de outra forma, seria um campo minado emocional. Não demos a Caleb o mesmo quarto para provar um ponto. Era o melhor quarto da casa e já estava adaptado para um menino pequeno. Mas por outro lado, toda vez que Eric se manifestou, nós minimizamos. Toda vez que ele resistiu, enxergamos como desafio em vez de luto. E quando ele finalmente explodiu ao se recusar a voltar para casa, tratamos como um problema disciplinar, não como um ponto de ruptura. Eu consigo justificar cada decisão que tomamos. Mas se o resultado é um adolescente que chora até dormir depois de ser punido por evitar o aniversário do irmão morto, então preciso perguntar, nós estragamos tudo? Sinto que estou sendo puxada em direções opostas. Um dos pais dizendo que eu arruinei nosso filho, o marido dizendo que eu o incentivei à manipulação emocional. E no meio disso tudo está Eric com raiva, calado e sofrendo de uma forma que não se encaixa perfeitamente em nenhuma dessas narrativas. Então Reddit, eu sou a errada? Comentários do Reddit. Comentário 1. Vou dizer isso como um pai que enterrou um filho e ainda tem outro andando por aí com o trauma disso. Você está errada, e seu marido está tão fora dos limites que nem sei por onde começar. Ele puniu seu filho porque o luto dele não combina com o seu. Foi isso que aconteceu. Não vamos fingir que isso era sobre respeito ou sobre ser um bom irmão. Você está pedindo que Eric participe de um ritual que ele já disse claramente que o machuca. E quando ele não participa, perde o presente de Natal e fica trancado em casa como se tivesse feito algo malicioso. Isso é abuso disfarçado de responsabilidade. E também, e digo isso com muita indignação, dar ao segundo filho o nome do primeiro e ainda o mesmo quarto, os mesmos brinquedos e aniversários compartilhados. Você não apenas deu ao seu novo bebê o nome Caleb. Você o reconstruiu.
Reencenou seu filho morto em um novo papel e disse ao seu filho vivo que isso era homenagem, não substituição. Isso é mentira. Você trocou um fantasma por outro, e agora seu filho vivo está sendo punido por não aceitar essa recriação. Você não está enxergando isso com clareza. Jason tem um senso distorcido de controle disfarçado de amor. Seu ex-marido e sua mãe estão certos. Isso está causando danos profundos e duradouros a Eric. Ele não está se rebelando. Ele está se afogando. E sua resposta foi empurrar a cabeça dele ainda mais para baixo. Acorde. Comentário 2. Vou dizer que você está errada, mas de forma mais branda, e também reconhecer que isso é um caos de luto, não maldade. Não acho que você esteja tentando apagar seu primeiro Caleb. Acredito que você queira honrá-lo. Mas está fazendo isso de uma forma que exige participação de alguém que não teve espaço para processar. Eric perdeu um irmão e depois viu um novo bebê assumir o nome, o quarto e até o espaço do aniversário dele. Ele disse repetidamente que isso parecia errado, e toda vez sua resposta foi basicamente que um dia ele entenderia. Você tem razão em uma coisa: o luto não torna alguém imune a consequências. Mas também não significa que você possa enquadrar desconforto emocional como desrespeito. Eric não estava festejando por aí. Não estava atacando o irmão. Ele se retirou de uma situação que parecia sufocante. Isso se chama estabelecer limites. E seu marido respondeu a esses limites com punição. Pelo que você descreveu, o tom de Jason soa mais como porque você ainda não superou isso do que como podemos criar espaço para diferentes formas de luto. Isso é um problema. Ele está esperando que Eric represente uma união familiar da qual ele não se sente parte. E depois o pune por não participar. Isso vai gerar ressentimento entre Eric e os dois Calebs. Considerem terapia familiar imediatamente. Vocês estão todos vivendo o luto em fusos horários diferentes e esperando que estejam sincronizados. Isso não vai funcionar. E, por favor, não obriguem Eric a celebrar dessa forma no próximo ano. Comentário 3. Você está completamente errada. Não há nuance necessária. Sinto muito por Eric. E, sinceramente, também sinto pelo seu filho mais novo, porque ele está sendo preparado para viver a vida inteira sob a sombra de uma criança morta. Você não apenas reutilizou o nome. Reutilizou o quarto. Reutilizou o aniversário. Reutilizou todo o simbolismo. E sim, estou dizendo isso de forma direta porque você parece determinada a não ouvir de outra maneira. Não se dá a um novo filho o nome de um que morreu a menos que, consciente ou inconscientemente, se esteja tentando trazer algo de volta. E seu filho mais velho percebeu isso imediatamente. Em vez de ouvir, você disse que os instintos dele estavam errados. E quando ele finalmente decidiu se afastar, você o puniu. Isso é uma péssima postura como mãe. Seu marido não tem o direito de disciplinar um adolescente enlutado por algo emocionalmente tão carregado. E você ficar ali apoiando isso é ainda pior. Eric deveria estar com o pai agora, em algum lugar onde não esteja sendo emocionalmente coagido a participar dos seus rituais de luto. Você precisa de acompanhamento psicológico para o luto imediatamente, e seus filhos precisam de distância de tudo isso antes que você destrua permanentemente os dois relacionamentos. Atualização. Eu li os comentários, até os que foram difíceis de engolir. Não respondi na época porque precisava refletir sobre o que as pessoas estavam dizendo e realmente fazer algo, em vez de discutir com estranhos na internet. Então, aqui vai a atualização. Depois da publicação, Eric mal falou comigo por dias. Ficava no quarto ou saía para ficar com amigos ou com o pai sempre que podia. Jason e eu discutimos mais do que o normal, não sobre estarmos errados, mas sobre o quanto Mark estava tentando exercer controle sobre a nossa casa. Essa parte é importante mais adiante. Como muitas pessoas disseram que precisávamos de terapia, eu marquei. Não só para Eric, mas para todos nós. Terapia familiar. Eu disse a Eric que não era punição e que eu queria que tivéssemos um espaço onde todos pudessem falar sem gritos ou consequências. Ele concordou, mas apenas porque o pai insistiu. Tivemos 4 sessões até agora. E não vou mentir, elas não foram como eu esperava. Eric falou muito mais do que jamais falou em casa. Ele disse coisas que eu não sabia que vinha guardando, como o fato de me ver engravidar novamente ter sido como perder Caleb de novo, e que ouvir o nome do irmão sendo chamado dentro de casa o fazia sentir que estava sendo constantemente lembrado de que o luto dele agora deveria parecer algo positivo. Ele disse, a comemoração conjunta de aniversário parece que transformou algo doloroso em algo performático. Eu escutei. De verdade, não interrompi, não discuti. Mas o que me incomodou, e ainda incomoda, é que toda vez que Jason tentava explicar suas intenções, Eric se fechava. Ele se recusa a reconhecer Jason como qualquer coisa além do homem que se casou com a sua mãe. Não o chama de padrasto. Não aceita a autoridade dele. Não aceita que Jason faz parte da minha vida de forma permanente. Em certo momento, o terapeuta perguntou a Eric o que ele queria daqui para frente.
Ele disse que queria aniversários separados, que a questão do nome fosse deixada em paz e menos momentos familiares forçados. Jason perguntou onde isso deixava. Eric respondeu: eu não me importo. Isso doeu. Acho que as pessoas que comentaram não compreendem totalmente como é difícil ver seu cônjuge tentando se aproximar e sendo rejeitado repetidamente, especialmente quando ele não é nenhum monstro abusivo. Jason esteve presente em jogos, reuniões escolares e em saídas de carro tarde da noite quando Eric precisava de espaço. Ele não é perfeito, mas não é malicioso. Muitos comentários focaram na punição e disseram que Jason não tinha esse direito. Quero deixar algo muito claro: Jason não ultrapassou limites. Ele é meu marido. É uma figura parental nesta casa. Eu dei permissão. Eu apoio isso. Eric vive sob nosso teto. Nós compartilhamos a responsabilidade. Não vou enfraquecer meu casamento tratando meu marido como um visitante sem autoridade. Entendo porque isso causa desconforto nas pessoas, mas não me arrependo. Agora sobre o Caleb mais novo. Algo inesperado aconteceu que levou tudo isso ainda mais longe. Caleb começou a fazer perguntas. Ele tem 3 anos, quase 4. Perguntou por que o nome dele é o mesmo do menino nas fotos. Perguntou por que Eric não quer brincar com ele. Perguntou por que as pessoas às vezes ficam tristes no aniversário dele. Isso me quebrou. Levei isso para a terapia, e o terapeuta disse que com o tempo as crianças precisam de explicações adequadas à idade, não de silêncio. Foi aí que a conversa sobre o nome voltou à tona. Não vou fingir que isso não me abalou. Comecei a me perguntar se talvez, no futuro, precisemos usar mais o segundo nome de Caleb na escola ou socialmente para dar a ele espaço próprio. Comentei isso em casa. Jason não reagiu bem. Disse que não podemos continuar moldando nossa família em torno do desconforto de Eric. Disse que o nome de Caleb foi dado com amor e intenção, e voltar atrás seria como admitir que foi um erro. Disse que ele fez um sacrifício ao concordar em dar ao próprio filho biológico o nome de uma criança que ele nunca conheceu, sabendo que esse nome carregava luto antes de alegria. E ele tem razão quanto a isso. Ninguém parece reconhecer, mas isso é um sacrifício. Poucas pessoas fariam isso. Eric, por sua vez, não se importou. Quando soube que estávamos sequer discutindo a questão, disse: façam o que quiserem. Isso não muda nada. Nessa mesma época, Mark entrou formalmente com um pedido para revisar a guarda. Disse que Eric quer morar com ele em tempo integral. Eric ainda não se mudou, mas estamos no meio desse processo agora. Eu não quero que ele vá. Deixei isso claro. Disse que quero que ele fique, que quero continuar tentando. Mas também disse que já passou tempo suficiente e que espero que ele abra espaço para as pessoas da minha vida. Isso inclui Jason. Não vou forçar um vínculo, mas também não vou aceitar hostilidade para sempre. O luto explica a dor, mas não justifica afastar todo mundo indefinidamente. Alguns familiares de Jason se afastaram porque não querem se envolver na tensão. A irmã dele chegou a me dizer que acha que somos intensos demais em relação aos aniversários. Doeu ouvir isso, mas também sei que é fácil julgar de fora. O que nos leva ao que estamos planejando para o próximo ano. Pensamos em fazer diferente. A ideia é separar o dia em 2 partes. Uma festa de aniversário para Caleb pela manhã, normal, focada na criança, sem discursos. E mais tarde naquela semana, um dia de memória para meu filho falecido. Um dia tranquilo, no parque favorito dele, com as comidas favoritas dele, um espaço para falar sobre quem ele foi, sem misturá-lo com quem Caleb é. Eu queria fazer da maneira certa. Queria que Caleb, quando crescer, entenda por que o nome dele importa, porque ele é especial, não como substituição, mas como continuação de amor. Eu ainda me lembro do sorriso do meu primeiro filho, da teimosia dele, das dificuldades que tinha na escola e de como mesmo assim tentava. Isso não desaparece só porque eu sigo em frente. Jason diz que transformar dor em algo bonito não é apagar. Diz que temos o direito de seguir adiante e ainda lembrar. Diz que carregar culpa para sempre não ajuda ninguém. Eu concordo com ele. E talvez seja por isso que tudo isso seja tão difícil, porque apesar de tudo, eu ainda acredito que minhas intenções são boas. Eu revi cada decisão tantas vezes, e todos os caminhos ainda me levam ao mesmo lugar. Eu fiz o que achei que era certo para minha família. Ainda acho que Jason está certo. Ainda confio na minha intuição. Mas também estou cansada. Não sei se Eric algum dia vai enxergar isso como eu enxergo. Não sei se Caleb vai nos ressentir no futuro ou nos agradecer. Não sei se separar o memorial do aniversário vai ajudar ou apenas confirmar que estávamos errados antes. Tudo que sei é que não me arrependo de amar meus filhos da maneira que sei amar. E não me arrependo de confiar no meu marido quando ele tem sido quem me ajuda a sobreviver aos dias em que o luto ainda surge do nada. Eu estava planejando o dia de memória agora. Ou pelo menos estava. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, sinceramente não sei mais se estou fazendo a coisa certa ou se preciso parar de me questionar. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu já estava inclinada a dizer que você estava errada antes, mas essa atualização só confirmou. Você não está apenas ignorando os limites de Eric, como também está preparando seu filho mais novo para uma enorme crise de identidade. Seu nome é especial porque pertencia ao seu irmão morto, e você está continuando a memória dele. Que tipo de peso essa criança vai carregar com essa informação quando crescer? Ele pode ter a própria identidade? Ou vai viver para sempre à sombra do menino que morreu? Aquele sobre quem todos pisam em ovos. Aquele por quem o irmão mais velho se afastou da família.
Você age como se seu marido ter dado ao filho o nome de uma criança morta fosse um sacrifício. O quê? Isso não é nobre. É estranho. Se houve um compromisso, foi seu. Você mesma admite que ficou em silêncio, ou seja, não queria fazer isso, mas fez assim mesmo para que seu luto parecesse ter utilidade. E agora seus 2 filhos estão presos no meio disso. Você está agarrada a uma narrativa em que é a mãe incompreendida tentando fazer o melhor, mas perdeu a visão do todo. Isso não é legado. É uma armadilha de culpa. E quando Caleb, o mais novo, crescer e perceber que se esperava que ele carregasse a memória de outra pessoa como uma mochila pesada, você terá um tipo bem diferente de sessão de terapia pela frente. Comentário 2. Aqui está onde acho que você está errando. Você realmente acredita que a intenção anula o impacto? Acha que, porque amava profundamente seu filho, qualquer coisa feita em nome dele deve ser vista como amor por Eric, pelo seu marido, pelo seu filho mais novo. Mas o luto não funciona assim. A parentalidade também não. O luto de Eric nunca esteve no seu ritmo. Pela sua atualização, ele expressou desconforto anos atrás sobre o nome e sobre juntar os aniversários. Aquilo não foi birra. Foi um limite. E, em vez de respeitá-lo, você esperou que passasse e tratou como resistência. Seu filho mais novo agora vive em uma casa onde o nome dele, o aniversário e até o quarto estão ligados a um irmão que ele nunca conheceu e a um trauma emocional que ainda não entende. Não estou dizendo para mudar o nome dele, mas estou dizendo que você criou um ambiente onde nenhum dos seus filhos pode existir plenamente como indivíduo. Jason não é um homem ruim, mas também não é neutro. A necessidade dele de ser visto como um pai de verdade parece se sobrepor ao que Eric precisa como um adolescente em sofrimento. Ele pode querer ser uma figura paterna, mas paternidade não é sobre permissão. É sobre conquistar confiança. Você perguntou se está errada. Sim, está. Não porque seja sem coração, mas porque apagou a linha entre homenagear e controlar. Essa linha importa. Aprenda a reconhecê-la antes de perder os 2 filhos de vez. Comentário 3. Você diz que Jason não é malicioso e que confia na sua intuição. Ótimo. Mas sua intuição não é quem está sendo emocionalmente atropelado aqui. Eric está. E sim, talvez Jason não esteja planejando causar trauma, mas isso não torna o comportamento dele saudável ou apropriado. Vamos ser honestos. Você e Jason construíram um santuário a partir do luto e esperaram que Eric sorrisse diante dele. Quando ele não fez isso, Jason adotou uma postura autoritária e o puniu. Você está defendendo Jason como se ele estivesse sendo atacado injustamente. Mas um padrasto punir um adolescente por como ele vive o luto ultrapassa os limites. Eric nunca pediu um novo pai. E você não pode simplesmente conceder autoridade parental a alguém só porque se casou com ele, especialmente quando essa autoridade está sendo usada para impor conformidade emocional. Não estou dizendo que Jason é mau, mas ele não pode punir um adolescente enlutado por não encenar uma fraternidade feliz. Esse é um problema de vocês. E até que resolvam, parem de agir como se seu filho fosse o único sendo irracional. Atualização 2. Sinceramente, eu nunca imaginei que estaria escrevendo novamente. Depois de tudo que aconteceu da última vez, pensei que o pior já tivesse passado. Não passou. Muita coisa mudou. Algumas de forma silenciosa, outras nem tanto. Continuamos indo à terapia por um tempo. 4 sessões viraram 6, depois 7. Achei que finalmente estávamos avançando. Eric estava falando mais. Jason estava tentando ouvir sem interromper, e eu estava fazendo o possível para apenas estar presente e não direcionar a conversa. Mas, durante a 8ª sessão, tudo desmoronou. Eric disse algo que claramente tocou num ponto sensível. Ele disse a Jason: "Você não é meu pai. Você é só o cara que me castigou por faltar a uma festa na qual eu nem acreditava." E Jason perdeu o controle. Levantou-se, ficou na defensiva, aumentou a voz na frente do terapeuta e disse: "Se você fosse meu filho de verdade, eu teria te deixado de castigo por um mês pela forma como fala com a sua mãe." Eric ficou em silêncio, completamente fechado. Ele não falou mais nada pelo resto da sessão. O terapeuta encerrou antes do previsto e disse: "Talvez precisemos pausar o trabalho em família e considerar sessões separadas, possivelmente sem o Jason." Jason não reagiu bem. Disse que o terapeuta estava passando a mão na cabeça de Eric e deixando que ele ditasse as regras da nossa família. No caminho para casa, ele afirmou: "Esta casa não funciona se uma pessoa pode quebrar as regras e nunca enfrentar consequências." Depois desse incidente, segui em frente com o plano de aniversário em memória que mencionei na última publicação. Eu ainda acreditava, e ainda acredito, que existe uma forma de honrar meu filho falecido e celebrar o filho que tenho agora sem confundir os dois. Fizemos uma pequena festa durante o dia para o aniversário de Caleb. 3 dias depois, organizamos um dia memorial separado para meu filho falecido, apenas para a família, ou para o que restou dela. Eric não apareceu. Mark também não. Nem minha mãe, nem minha irmã, nem a família do irmão de Jason. Todos disseram alguma versão de "isso parece forçado", ou "nós dissemos para você não seguir com isso." Uma das tias de Jason até me chamou de lado uma semana antes e perguntou se tínhamos certeza de que aquilo não era apenas mais uma forma de manter Eric de fora. Eu ignorei.
Ainda acreditava que poderia ser algo curativo. Mas, durante o memorial, Jason fez um breve discurso sobre curar-se seguindo em frente e deixar que a memória se torne luz, não peso. Uma prima que também havia perdido um filho saiu no meio da cerimônia. Aparentemente, ela mandou mensagem para minha irmã depois, dizendo que tudo parecia uma tentativa de transformar a morte de uma criança em um marco de construção de caráter. Essa história circulou no grupo da família. Mais pessoas começaram a se afastar. Foi como se eu piscasse e, de repente, só restassem Jason e Caleb ao meu lado. E até Caleb, o mais novo, começou a manter certa distância em pequenas coisas. Ele ainda nos ama, ainda é carinhoso e doce, mas parou de perguntar sobre o próprio nome. Quando tentei conversar com ele com cuidado e explicar de onde vinha o nome, ele apenas assentiu e disse tá bom, e pediu para ir brincar de Lego. Quando toquei no assunto de novo, ele me disse, eu não quero ficar triste como você. Isso ficou comigo. Não acho que ele esteja sofrendo como Eric sofreu, mas ele está cauteloso, cuidadoso, e eu não quero que ele cresça sentindo que o nome dele é um peso. Então parei de tocar no assunto. Por enquanto, ele está bem. Fica fora das brigas, mas vê tudo. Então veio o evento da escola. Eric tinha uma noite de apresentação de projetos. Ele disse que estava ocupado, então não dei muita importância. Mas descobri por um amigo da família que Mark tinha ido. Eric apresentou uma pintura dedicada ao irmão falecido. E apresentou a namorada a várias pessoas, inclusive a Mark, mas não a mim. Eu nem sabia que ele tinha namorada. Aquele momento fez algo se acomodar dentro de mim. Não quebrou, apenas se assentou. Ele está construindo uma vida sem mim. E tudo bem. Precisa estar tudo bem. Eu ainda o amo. Ainda quero que ele esteja por perto, mas não posso continuar correndo atrás dele com explicações. Eu respeito o luto dele, respeito mesmo, mas também não quero que isso se torne a única lente pela qual ele enxerga a vida. Eu sei que contribuí para isso. Sei disso agora. Mas o que mais dói é perceber que todos os outros, Mark e minha mãe, até o terapeuta, queriam que eu incentivasse essa identidade. Que aceitasse que o luto definiria quem ele é para sempre. Eu não queria isso. Ainda não quero. Quero que meu filho viva, não apenas sobreviva. E talvez isso signifique que ele precise fazer isso em outro lugar. Agora estamos no meio do ajuste de guarda. Já não é mais algo conflituoso. Eric é velho o suficiente para decidir, e o sistema legal está apenas formalizando isso. Ele quer morar com Mark em tempo integral. Eu não contestei. Envio notícias sobre Caleb. Digo que a porta está aberta. Mas a verdade é que acho que ele nunca mais vai voltar para esta casa. Jason não pergunta mais sobre ele. Acho que desistiu de tentar. E talvez isso seja justo. Talvez ele nunca devesse ter sido quem mais insistiu em assumir o papel de figura paterna quando Eric não estava pronto. Jason demonstra amor por meio de ordem e responsabilidade, estando presente e esperando comprometimento. Essa abordagem funcionou para mim. Foi o que me ajudou a sair de um lugar onde eu estava presa havia anos. Mas não era o que Ethan precisava. Eu presumi que a mesma estrutura poderia sustentar todos nós. Eu estava errada. E agora a base está rachada, e cada um de nós está apenas encontrando um cômodo diferente para se esconder. Perdi grande parte da minha família em termos de relacionamento. Não os culpo. Eles me viram tomar decisões das quais discordavam, e ainda assim eu as tomei. É isso que acontece quando você segue sua intuição. Às vezes você caminha sozinho, mas eu ainda tenho um marido que me ama. Um filho que sorri, canta e me abraça sem motivo. Uma casa que não é assombrada pelo silêncio. Pelo menos não completamente. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes com Eric. Gostaria de poder voltar atrás e refazer certas conversas. Mas também sei que tomei as melhores decisões que pude com as ferramentas que eu tinha. E quando dizem que o luto muda você, nunca contam que ele também muda todos ao seu redor, às vezes de forma permanente. Se Eric voltar, estarei aqui. Se não voltar, ainda assim vou amá-lo daqui. É onde estamos agora. E eu ainda estou pedindo opiniões. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você continua agindo como se tivesse perdido todo mundo porque ninguém entendeu sua cura. Não. Você perdeu pessoas porque elas viram você se recusar a ouvir. Você fala sobre a família se afastando, sobre as pessoas não aparecerem, sobre Eric apresentar a namorada para todo mundo menos para você. Isso não é falha de comunicação. É um veredito. Você não apenas deu ao seu filho o nome do seu filho falecido. Você anexou toda uma identidade a isso. Depois fez seu filho mais velho assistir enquanto você ensinava rituais de luto e chamava isso de amor. Você não pode escrever o roteiro e chamar isso de família. E quanto ao amor do Jason por meio de ordem e responsabilidade, não. A linguagem do amor dele é controle. Ele não conseguiu lidar com o fato de não ser aceito por um adolescente, então escalou a situação até que o terapeuta precisasse intervir. Ele puniu um garoto em luto por não aplaudir a encenação. Você se convenceu de que é a única pessoa lúcida, mas na verdade só esteve cavando a cova dos seus relacionamentos e chamando isso de jardim. Comentário 2. Eu sou mãe. Já perdi um filho. E digo isso com toda a compaixão que consigo reunir. Você transformou o seu luto no roteiro que todos os outros tinham que seguir. E depois se surpreendeu quando seu filho jogou o roteiro fora. Está claro que você queria dar um sentido a tudo. Eu entendo que você queria que sua dor tivesse significado, mas você não perguntou qual seria o custo disso para o seu outro filho. Apenas presumiu que o amor sustentaria tudo, o nome, o quarto, as festas, o silêncio.
Mas amor sem espaço sufoca. E quando você juntou os aniversários, deu a um nome do outro e envolveu tudo em rituais, o que você criou não foi lembrança. Foi uma encenação. Eric não precisava de uma homenagem. Ele precisava de uma mãe que o enxergasse, não da versão dele que conseguiria suportar tudo com elegância. Você diz que respeita o luto dele agora, mas ainda chama a ausência dele de capítulo, não de escolha. Deixe que seja uma escolha. E pare de construir narrativas em torno do filho que foi embora. Comece a estar totalmente presente para o que ficou, antes que ele também comece a se afastar à sua própria maneira silenciosa. Comentário 3. O que mais me chama atenção é como Eric ainda está ausente na sua própria história. Mesmo agora, você fala da ausência dele como se fosse uma fase, como se a próxima curva pudesse trazê-lo de volta. Mas, pela forma como você o descreve, é como se você nunca realmente o tivesse visto quando ele estava ali. Você viu o seu luto. Viu o seu marido. Viu a família que estava tentando reconstruir. Eric virou mais um fantasma na sua casa. Não como o filho que você perdeu, mas como o filho que você nunca deixou ser real. Você deu a Caleb, o mais novo, o nome, o quarto e o papel. Mas nunca deu a Eric uma página em branco para sentir o que precisava sentir. Você o colocou na primeira fila de um espetáculo de substituição que ele nunca pediu para assistir. E a pior parte é que você parece mais em paz com a perda de Eric do que jamais esteve com a perda de Caleb. Pense bem nisso.